Vamos dar continuidade aos nossos estudos de noções de hebraico. Na outra aula nós falamos sobre o primeiro verso da Bíblia, em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Claudemir, o que você acabou de dizer? Como da outra vez acabei de dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vimos aí que tem essas duas letras do alfabeto hebraico, né? Aleph e Tav, que são pronunciadas aí logo no primeiro verso, né? Usando aí as duas conotações aí, et, né? Aleph, Tav. Por isso então, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então isso aí seria para nós, como já dissemos, vamos fazer uma breve recapitulação, que é como se fosse para nós, em português, o a Z, ou em grego, de alfa a ômega. Então, dentro dessa estrutura, descobrimos que aí se está falando do alfabeto. Dentro do alfabeto tem as letras, dentro das letras as palavras, e aí nós temos a comunicação. Já demos uma explicação sobre isso, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o verbo. Quem é o verbo? Quem é este verbo que aparece logo no princípio? Mas aí você pode me falar, mas peraí, onde está aí o verbo? Onde que está o verbo? Vamos lá para João, capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João. O que diz lá na Bíblia? O que fala na Bíblia? O que fala na palavra de Deus? Diz assim: no princípio era o verbo. Essa palavra no princípio é a mesma que Gênesis 1:1, Bereshit. Bereshit. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que coisa incrível. É a mesma palavra, no princípio. Então nós temos aqui o que? Uma dica, uma referência. Olhe para Gênesis 1:1 e temos um pouco mais de clareza do que está lá agora olhando para João 1:1. Aqui para os gregos na época, a palavra era muito importante, porque para eles a palavra é o que tinha dado origem a tudo, a palavra, ok? E no hebraico é davar. É só olharmos para o livro de Deuteronômio, que em hebraico significa devarim, palavras. E aqui em João 1:1 tá davar, palavra. Então no princípio era palavra, ou seja, o verbo aqui usando como sinônimos. Então aqui para os gregos João já estava dizendo, olha, quem originou tudo foi a palavra. E você vê que a palavra está do ladinho do nome de Deus, ó. Bereshit bara Elohim et hashamai. Ó, do ladinho, ó. Elohim é o que? Deus em hebraico. Ok? Então, olha que coisa fantástica, como as coisas vão aí se encaixando perfeitamente. Ainda eu pergunto, quem é este verbo? Vamos caminhar um pouquinho mais na Bíblia? Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus falado antigamente aos pais, pelos profetas e de muitas maneiras, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Olha só, havendo Deus falado antigamente aos pais e de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui filho nas Bíblias normalmente está em letra maiúscula. Com todo respeito, não é qualquer filho, é o Filho. O Filho. Então quem é este Filho? Vamos voltar novamente para João, ainda no capítulo 1, diz assim no versículo 17: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Olha só, unigênito aqui, o único do Pai. Opa, você está falando de Pai, esse unigênito é o Filho. Ainda fica a pergunta, quem é? Ó, veja que está ficando mais claro, hein?
Nós tínhamos aí o verbo no princípio, ou seja, a palavra, ok? Sempre que disser verbo é palavra, sempre que disser palavra é verbo, são sinônimos. Então, olha só, o que nós temos aqui? Peraí, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é este verbo? Quem é este verbo? Vamos caminhar um pouquinho mais ainda? Lá para Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, temos uma descrição um pouco mais detalhada, que fala que ele, sendo em forma de Deus, não se apegou assim de forma, sabe, rígida, rigorosa, querendo ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e achado na forma de servo. Olha só, quem é este? Quem é este verbo? Quem é este verbo? E aí continua em Apocalipse, se nós formos olhar no capítulo 19, fala a respeito de um ser magnífico que está vindo dos céus para a terra, para fazer o julgamento. Ele está num cavalo branco e tem uma veste salpicada de sangue. É claro que aqui está falando do juízo que ele vai trazer. Vai trazer. Agora ele traz a salvação. Agora este verbo de Deus traz a salvação. Então, só para complementar, ali em Apocalipse diz, e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Opa, está falando da mesma pessoa. Quem é esse verbo de Deus? Quem é esse verbo de Deus que a Bíblia está falando? Olha que coisa magnífica. Fala do verbo, que no princípio estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Vou clarear um pouquinho mais. Quem nasceu numa manjedoura humilde, e assim ele nasce humilde em cada coração que o recebe. Hoje como Salvador, antes que ele se torne o juiz, que assim que ele virá, nada melhor do que recebê-lo como Salvador. Porque quando ele vier como juiz, aqueles que o receberam como Salvador e andaram segundo a sua palavra, serão absolvidos, com certeza. Então hoje é o dia de você se entregar a este verbo, de você viver de acordo com este verbo, ou seja, com a palavra, de acordo com a palavra. Quem é que na história dividiu o mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo? Quem é? Só existe um. Não existe outro. Não existe outro que se fez carne, que se fez homem e que morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue precioso para nos salvar. E ali ele disse, está consumado, que significa totalmente pago. Ele pagou uma dívida que nenhum ser humano poderia pagar, o preço da redenção. Este é o verbo de Deus, que desde o princípio estava lá. Desde o princípio, e não para por aí. Quando ele fala em Apocalipse, no capítulo 1, eu sou o Alfa e o Ômega, é a mesma coisa. Ali no hebraico é o Aleph e o Tav. Olha só, olha só. Está lá no princípio e está no final. Olha só, eu sou o Alfa e o Ômega. E ele continua, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Quer mais clareza que isso? Está muito claro, a palavra de Deus é tudo o que você precisa para viver da melhor forma no dia que se chama hoje.